Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todes. Sejam muito bem-vindos para mais um Papo de Bom Tom, primeiro de 2025, celebrando esse ano novo, mas assim também temos outros motivos para comemorar. Comemorar 75 anos de trio elétrico, comemorar 40 anos de Axé Music. E hoje a gente vai ter a honra de estar batendo um papo sobre esse movimento, sobre esse caldeirão artístico, cultural. Já estou aqui vendo alguns dos meus convidados que eu chamei para a gente travar essa discussão e essa celebração. Mas antes, vá passando essa live para pessoas que possam vir a se interessar sobre esse assunto que tanto tem a ver com a identidade da Bahia, não é? E que a gente está tendo essa oportunidade de pessoas que amam e celebram esse movimento artístico, cultural, visual, que tanto ajuda a cunhar nossas identidades. A Auri já está aqui, mas antes de eu colocar todo mundo na roda, eu gostaria de ler um texto que se chama Luz Celeste. Somos a raça, somos a massa, somos a fauna, também somos flora. Somos pirraça, somos a graça, na graça de Deus. Somos meninos de lua, iluminados pela lua. A mão que toca o instrumento, somos guiados pelo sentimento. Saímos de várias vertentes para mostrar que somos diferentes. Light Sky é um texto de Ari Gil que virou uma música do Bloco Afro Lodum e está no seu disco O Movimento, de 1993. Tá bom? Já vou chamar para a roda Auri de Castro, meu caro Vinho, e o ADM da Salvador em Fatos e Fotos, o professor Luciano Silva. Tá bom? Para a gente começar esse bate-papo. Quando vocês me veem, meninos, vocês sinalizem, porque eu acho que eu tô com algum problema aqui na internet, aí eu não sei se eu vou conseguir ver vocês, mas vamos nessa. Boa noite, Iveson. Boa noite, Harrison. Boa noite, Luciano. Ivan, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Tá me ouvindo, Iveson? Olá a todos, boa noite, professora Lênia, boa noite a todos que estão presentes, Boa noite. e que hoje vai ser uma noite maravilhosa. Pronto. Já vejo o som. Boa noite. Oi, Boa Chuva aí, noite, Paulo. pessoal, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Antes de a gente começar a live, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Quando um estiver falando, mutem os microfones de quem não tá falando para poder eliminar ruídos, tá? Então eu vou mutar meu microfone e aí vocês falam, uns falam, dá deixa para mim, eu abro o microfone, tá bom? Porque tá chovendo muito aqui, tá bom? Entendi. Tá faltando o Ari. Bom, mas vamos lá, vamos começando. Eu pensei num esquema aqui, porque o tema é muito amplo para que a gente possa trazer à tona algumas discussões sobre o tema. Como o professor Luciano Silva, administrador do Salvador em Fatos e Fotos, é historiador, eu queria que ele trouxesse um panorama de 1985, sociopolítico, econômico, cultural, que configurou o cenário para que esse movimento, esse caldeirão cultural artístico chamado de Axé Music, ele pudesse vir a acontecer. olá, Helênia, boa noite, Iveson, a todos que estão presentes. Pensar essa Salvador de 1985, esse Brasil, o mundo, né?
a gente entende que todo contexto, ele só acontece, todo contexto histórico, ele só acontece a partir do que está se vivendo no mundo, né? No aspecto cultural, político, econômico e social, né? Então, quando você pega aquele ano de 1985, um ano muito efervescente, porque a Guerra Fria estava chegando ao seu final, o processo, o começo do fim, né? Então, quando a Guerra Fria ela chega naquele contexto em que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela começa a declinar a partir de um processo chamado, né, neoliberalismo, em que o mundo já estava abrindo suas fronteiras para o que a gente também chama de globalização, então isso vai inserir diante dos conceitos do que chamamos das ditaduras, né, principalmente aqui nas Américas, para se manter a hegemonia americana e capitalista no nosso continente. E isso vai ter uma influência cultural muito grande, porque a partir do momento que você tem abertura política, né, desse momento, dessa abertura política que acontece, aí eu já veio para o Brasil em 1978, quando tem aquela anistia geral e restrita, que as pessoas que estavam exiladas, se autoexilaram ou foram exiladas por participarem de movimentos, né, de luta contra o regime militar, voltam ao Brasil e voltam com novas ideias, porque eles estavam na Europa, em sua maioria. Então, isso vai inserir de uma forma muito, muito contundente esse processo no Brasil. E aí, quando você se fala de Brasil, a gente vem falar do estado da Bahia e da sua capital, Salvador. Então, quando a capital, essa capital soteropolitana, né, essa capital baiana, que é Salvador, ela estava vivendo um momento áureo, né, da sua política econômica, porque em 1978 foi inaugurado o Complexo Petroquímico de Camaçari, e a base desses funcionários era Salvador, por causa da Escola Técnica Federal da Bahia. Então, quando esse PIB, essa renda per capita, ela aumenta na cidade de Salvador, vai também abranger uma classe média, onde essa classe média vai começar a investir naqueles jovens daquela geração, entre cursos e ensinamentos, também o cenário musical. E aí vai surgir, né, duas vertentes, que é as condições periféricas, né, já ligada ao samba duro ali, né, ao samba duro que depois viria a ser o samba junino, o fim do samba urbano, o fim dos blocos de índios, que eram as pessoas menos favorecidas da sociedade, que poderiam brigar o carnaval, vai ter esse momento do lado periférico da criação dos blocos afros e dos movimentos percussivos que vão acontecer nas periferias da cidade, bairros enquanto Liberdade, Cidade Baixa, né? E até chegar o Pelourinho Mangue, porque como era conhecido o Pelourinho naquela época, só para vocês terem uma noção, era proibido tocar em bairros da cidade de Salvador, né, músicas latinas. Por quê? Porque era referência à Revolução Cubana, então a censura não deixava. Então você vai ter na periferia esse contexto, enquanto do outro lado da cidade, no Corredor da Vitória, na Graça, na Barra, você vai ter aqueles alunos que tinham influências, né, americanas, europeias, o rock em si, né, vai ter essas influências, né, mais ligada a essa classe média alta, e o modismo dos cursinhos pré-vestibulares vão começar a surgir o contexto dos blocos de trio, porque a classe média alta, quando viu aquele carnaval, né, de rua, aonde esse povo periférico literalmente ia atrás do trio ao som da guitarra baiana, e os entendidos atrás dos novos baianos, né? Aí essa classe média alta disse, eu não vou poder ficar de fora disso, porque eles podem e eu não vou ter que ficar aqui dentro do baile. Essa juventude, então, vai migrar. Só que algum desses componentes sociais ligados à classe média vai ter acesso às quadras dos blocos, né, das agremiações afros, e vão beber dessa fonte e vão levar para o trio. Então, e aí eu não vou generalizar, porque cada movimento que vai ocorrer naquele ano de 1985, que é a volta, o fim dos prefeitos biônicos, quer dizer, você vai ter eleição direta para prefeito, né? Você vai
ter eleição direta para governador, né? Vai começar um ensaio, aquela condição do ter um presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar. Tudo isso vai fazer uma movimentação social e política tão grande em Salvador que a música vai estar inserida nesse contexto, porque quem faz os jingles desses políticos são esses precursores da Axé Music. Então você vai começar a ouvir na rua esse ritmo, como já disse Djonga Cunha, né, que o movimento ele abarca vários ritmos, e abarcando os vários ritmos, você vai ter uma condição social ali muito grande, porque vai poder, pela primeira vez nessa cidade que segrega tanto essa condição do povo, né, afrodescendente, com o povo ligado à elite, já voltada para sua branquitude, vai trazer todo esse contexto que uma hora não teve como, a mistura ocorreu. Essas pessoas, cada um deu o seu ponto de contribuição. Então essa era Salvador, era uma Salvador muito desprovida de ações sociais, era uma Salvador, eu posso dizer assim, muito mais caótica do que hoje, mas ela tinha um conceito de ascensão energética, uma simbiose dessa população que ainda se abraçavam sem ter medo de que bairro você é, de que lugar você é, de que ponto você é, se eu posso ir ali, se eu posso... Então todo mundo andava em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso faz com que o Axé Music, enquanto movimento histórico, tenha essa base, né, que fez alavancar esse processo até chegar nas rádios, nas gravadoras, na WR. Então tudo isso acontece no que a gente chama, no contexto social, político de Salvador, que aí você vai trazer duas correntes históricas, que é a história do cotidiano, que é esse cotidiano de Salvador, mesmo, e a ditadura militar no Brasil, que ocorreu de 1984 a 1985, ela vai trazer também um protecionismo. Então, por exemplo, você tinha muito mais órgãos públicos aonde empregavam várias pessoas da cidade, né? Era um momento que desde do trabalhador de limpeza coletiva de rua até os órgãos de secretaria, a maioria das pessoas eram ligadas a esses órgãos. Então isso vai trazer uma estabilidade também, que possa você viver o carnaval, as festas de largo, que você vai poder viver todo esse movimento que a cidade tinha, né? Por exemplo, quando você tinha a lavagem do Bonfim, boa parte da população podia ir, porque o funcionalismo público fazia o quê? Ponto facultativo. Né? Que hoje, a gente sentiu isso na lavagem do Bonfim. Hoje, esse ano teve um esvaziamento, porque não é ano político, é ano comum ainda. Agora vocês vão lá para 2026, em janeiro de 2000, daqui a um ano, você vai ver o quanto a rua vai estar de gente, porque muita gente hoje trabalha. Então, Salvador, de 1985, era essa Salvador. E fazendo um adendo aqui, há um político que se aproveitou bastante dessa condição da Axé Music, que foi o prefeito Mário Kertz. Quando ele faz, deixa o coração brilhar com as luzes do Bonfim. Axé, axé. Ele já traz essas novidades, ele sempre foi perspicaz nessas situações, ele cria uma marca na história, né, que é Deixa o Coração Mandar, cantada por Armandinho. Ali pode ser um processo embrionário do axé também, entendeu? Armandinho também percebe que só o solinho da guitarra dele já estava ficando obsoleto e ele tinha que cantar também. Então a gente vê todos esses processos e que vai ser a base embrionária, política, social e econômica da Axé Music. Perfeito, perfeito. Iveson e Auri, se quiserem complementar algo, porque aí eu já vou jogar uma segunda pergunta para Iveson, mas dentro do que o Luciano falou, né? Eu percebo que, em verdade, existiam várias manifestações na cidade que vão culminar nesse Axé Music, que vai ser catalogado pelo lançamento do disco Magia, de Luiz Caldas. Mas antes disso, já existiam todos os movimentos, né? Artísticos e de movimentação na cidade que culminaram no axé. Vocês querem falar sobre isso? A gente precisa falar que na década de 70, isso até é falado pela Goli Guerreiro no livro dela, que havia um processo de africanização da música popular brasileira, né?
E que isso começou muito através da ida de Gilberto Gil para... Eu não lembro onde o Gilberto Gil foi. Não sei se foi... Eu não lembro, gente, realmente. Mas isso culminou no disco Refavela. É isso, ele foi para um festival chamado Nestac, na Nigéria. Exato, ele foi para a Nigéria e aí trouxe essa influência do Ijexá, que já vinha dos blocos afros. Aí parece que, de repente, todo mundo... Falei, peraí, que som é esse? Que música é essa? Né? E aí começa esse processo de todo mundo querer se africanizar. E aí vem Gilberto Gil, Caetano Veloso, Moraes Moreira, A Cor do Som, Pepeu Gomes, Moraes Moreira. Todo mundo começou a utilizar esse som afro, até mesmo Clara Nunes gravando Ijexá, Filhos de Gandhi. Então já não é que não se soubesse o que a Bahia tinha, o Brasil já estava assimilando isso. Então não era uma... parece que é uma coisa muito... veio do nada. Né? Parece que não havia uma vertente, não havia um som negro nas rádios. Tinha já esse som negro. A gente for verificar. Pepeu Gomes, quando lançou a música Eu Também Quero Beijar, naquele mesmo disco, ele exalta Filhos de Gandhi. Clara Nunes exalta Filhos de Gandhi. Né? O Moraes Moreira traz o Ijexá nas suas canções. Então já não era uma coisa que o Brasil não soubesse ao certo do que se tratava, né? Mas quando a gente pula para 85, 86, parecia que havia, de fato, um novo som que é justamente essas junções, essas misturas, né? Porque já se sabia o que era marchinha carnavalesca, né? Já se sabia o que era o frevo, né? Dodô e Osmar já estavam trazendo esse som de Pernambuco, dos trios elétricos, do pau elétrico. Já era uma coisa que já se trazia, de Dodô e Osmar já trazia, né? Mas eu acho que faltava alguém que tivesse, um artista que tivesse uma vivência de festa de baile. Porque Luiz Caldas, antes de ser um cantor de axé, ele era um artista de baile, era um artista que ouvia de um pouco de cada coisa, né? Ele, por ser um artista que cantava em baile, ele cantava de tudo. Ele cantava Beatles, Dire Straits. Então, eu acho que, de repente, ele conseguiu fazer uma canção que fosse uma influência de tudo isso. Também adicionando o ritmo da lambada de Belém do Pará. Né? Porque fica parecendo que a lambada é uma coisa tipicamente... Não, a lambada tem que dar de César o que é de César. Belém do Pará, o som das Antilhas, já se falava em lambada em 85, já se falava em lambada. Antes de Kaoma, antes de Beto Barbosa, Belém do Pará já sabia o que era lambada. E aí Jerônimo bebe dessa fonte, Luiz Caldas bebe dessa fonte e traz com a música Africote essa influência. Por esse motivo é que a música Africote é o marco zero do axé. A música baiana não tinha aquela adesão de teclado, né? Não tinha aquilo ainda. Mas eu vejo que Fricote, ele tem essa fusão da lambada, de Belém do Pará, que é uma coisa que a gente vai batizar de deboche, né? Que a Bahia não chama de lambada, a Bahia chama de deboche. No deboche. Só fazendo adendo antes de passar aí para o meu amigo Helder, que está aí, né? E seja bem-vindo também. Eu, há um tempo atrás, eu tenho um quadro, né, no Instagram chamado Fala Professor, e eu comecei a me interessar pelas guitarradas do Pará, né, e esse som que vem lá da região caribenha, que vem lá da Colômbia, e é interessante, e talvez você também já conheça, é que esse som chegar no Pará devido à deficiência de sinal de transmissão de rádio das rádios do sudeste do Brasil para o norte, né, para a região norte e nordeste, lá em cima, né, e isso é uma questão histórica também, até porque o Pará, o Maranhão, eles, no processo de independência do Brasil, eles não aderiram a essa independência, que eles queriam ficar enquanto ligados ainda a Portugal. Então, a população de lá, ela sempre vai ter um contexto muito desenvolvido para um processo de pensamento e desenvolvimento voltado para uma questão de histórica, de não estar
está muito ligado ao sudeste do Brasil. E aí eles pegam as transmissões da Rádio Caribenha, que traz os ritmos, como o soca, como o zumba, e vai trazendo o merengue, a salsa, e vai fazendo o conglomerado. E aí o mestre Vieira, né, Aldo Sena, eles começam a mudar esse som junto com o carimbó. E aí traz, e esse som desce para o Nordeste e recebe o nome de lambada, e a Bahia vai ser o maior expoente, né? E aí, quando eu fiz esse aprofundamento, aí eu fiz o Fala Professor. E aí é uma das bases muito utilizada no início da Axé Music, né? E aí vai surgir bandas, né, que não tiveram mesmo as mesmas proporções, né, e que esse processo condicionante vai fazer com que a base da lambada seja um dos hits desse início da Axé Music. Era isso aí. Harry, boa. Eu queria falar, antes de falar qualquer coisa, teve a questão também, aí é uma pergunta, tá? A Tenda dos Milagres, né, da minissérie da Globo, que traz ali toda uma musicalidade que estava ali, né, Jerônimo, em outras vozes, né, que também acho que não sei, mas acho que é importante. Mas o que eu queria dizer assim, gente, boa noite, eu tô emocionado, ai que delícia, é tão gostoso a gente quando tem a vivência e quando a gente tem a história junto, né? Então você tem a intelectualidade e o corpo, né? As duas coisas caminhando juntos. Então, assim, eu acho que é muito necessário isso. E eu vou dizer por quê. Porque eu acho que está surgindo muitas falas desnecessárias e de gente que não conhece. Gente que não tem. Eu falo isso muito com o Ibson, né, Ibson? Não tem profundidade porque não conhece e não gosta. Então, assim, se você não gosta, amor, beijo, fica quietinho. Não queira trazer uma pauta que não vai encaixar. Ou se vai encaixar, vai ser mais uma coisa chata, militante, desnecessária. Então, assim, uma problematização desnecessária. Desnecessária. Então, assim, você tem que gostar disso. Você tem que amar. E assim, o que eu queria trazer para vocês, eu sou nascido em Salvador, né? Então, meus pais são do Piauí, vieram para São Paulo no início dos anos 80, minha tia já morava em Salvador, né? Constituiu família lá em Salvador, com meus primos, todos moram lá na Massaranduba e tal. E aí meus pais foram para Salvador. Fui feito ali nessa época, 86, 87, eu nasci em 88. Então, assim, essa lambada, essa musicalidade, minha mãe comprava nas fitas e trazia para São Paulo. Porque, quer dizer, tinha em São Paulo, já veio junto com elas. Então, essa é das minhas referências. Uma coisa importante, o melhor da lambateria, aquelas coisas todas, ali tinha Margareth Menezes, tinha Banda Mel, tinha Banda Beijo com o Netinho. Então, não era visto, aqui no Sudeste, não era o samba reggae, ou bloco afro, não tinha isso, era lambada, né, reflexos e tudo mais. Então, isso daí eu só fui entender na adolescência, né? Mas essa é a minha formação auditiva, de informação musical. Então, para eu falar hoje sobre o Axé Music nesses 40 anos, eu precisei ter essa informação. Então não adianta falar porque é o bloco afro, porque... Não, gente, é muita informação o Axé Music musical. E agora o professor Luciano está trazendo toda uma questão histórica, um momento histórico daquilo que vai casar com isso que eu criei de ouvido. Primeiro é isso aqui. Então, eu gosto dessa sonoridade. Eu tenho um amor por essa sonoridade. Quando eu escuto, você falou que, né, me debochei no deboche. Isso, para mim, é natural. É tranquilo para mim. Não é brega, não é feio. Eu nasci ouvindo isso, sabe? Ah, esse teu cheiro, morena, tem um jeito de me doidar. Eu não estava em São Paulo, eu já estava aqui em São Paulo. Eu não estava em Salvador. Com 1 ano eu já estava aqui em São Paulo. Mas era o que eu ouvia do Nordeste, é o que eu ouvia da minha família, é o que eu tinha essa informação. E junto com isso, Luciano, eu tinha as lambadas internacionais, né? Que aí, né, tudo isso. E é engraçado quando eu vou para Salvador, só um detalhe para dar continuidade às nossas conversas, quando eu vou para Salvador, que eu ando por Massaranduba, que eu ando ali pela Ribeira, ou até mesmo na Amaralina, que eu tenho ficado mais em Amaralina nesses últimos anos, esse ano eu não fui, gente, infelizmente. Quando eu chego numa casa mais velha, que você vê uma negrada mais velha, antiga, assim, de 60 anos, e que toca isso, eu falo, caralho, isso é Salvador, gente. Essa musicalidade ampla que vai dar esse Axé Music. E que o Sudeste, aí é minha treta, né, que é o que eu compro. O Sudeste não vai entender isso.
O Sudeste não tem essa base musical. Então, eles querem reivindicar, minha crítica que eu sempre falo, querem reivindicar uma coisa que não há necessidade. Calma, sabe? Tem muitas influências nisso tudo. A gente vai trazer os apagamentos? Claro que vamos. Mas, assim, tem toda essa influência musical, tem toda essa sonoridade que é o que vai nos formar. E que eu acho que, mesmo eu aqui, vivendo aqui em São Paulo, que eu acho que me formou e que formou vocês também. E que formou quem é soteropolitano de verdade, né? E aí tem aquilo, quem viveu o carnaval, eu infelizmente não vivi, eu fui passar o carnaval em Salvador a primeira vez ano passado. Então, assim, tudo isso é a musicalidade que vai dar esse negócio que a gente está celebrando aqui, que são os 40 anos do Axé, com todas as problematizações, com todas as questões, só que eu não massacro isso, porque é a minha formação musical. Então, a minha formação musical é Salvador e a minha formação musical é São Paulo, né? E aí é isso, acho que vai ser lindo o nosso papo e eu tenho certeza que a gente vai ter muitas informações aí. Quem estiver vendo vai ouvir coisas Harry, deliciosas. isso, só para você ter uma noção sobre vou falar aqui do um pouco do cotidiano. Até hoje, nas festas periféricas das casas de famílias periféricas pretas, enquanto o som está em ar, quando a festa chega, as festas, né, que ocorre hoje em decorrente, né, dessa mudança, né, de estrutura social que está ocorrendo nas periferias da cidade, que eu não quero me entreter tanto nesse assunto, né, aqui no momento, mas existe uma mudança hoje as pessoas não estão mais indo ao encontro do centro da cidade, decorrente do processo de violência que está cometido em todo o Brasil, né, mas assim, quando tem as festas em ambientes familiares, o auge ainda aqui em Salvador as músicas que sustentaram o samba junino, né, que é o disco lá, né, do Samba Fama, do Gera Samba, 1988 para 89, o primeiro, e as lambadas internacionais. Quando eu postei um Rios, eu descobri o grupo, né, Le Angles, né, que é esse grupo da lambada internacional, que canta o melô do Ipiti Piti, Cicilá e outros. Quando eu descubro que eles têm Instagram, que eles são da Ilha de Guadalupe, eu entro em contato com eles, eu converso com eles, né, com o pessoal da banda ou a produção, eu converso e aperto a mente de algumas empresas aqui que promovem entretenimento, que, pelo amor de Deus, trago esse grupo para cá, né, para que a gente possa ter essa emoção, porque eles já foram para o Pará, gente. Eles já se apresentaram no Pará. E quem sabe um dia a esperança, né, de alguém se sensibilizar e trazer esse grupo para a Bahia. Quando toca a música deles, é o auge da festa familiar, né? Estão perguntando aqui o nome da banda de Guadalupe, né? Le Angles, né? Os Águias, né? Tá em francês, eu acho, né? Se eu não me engano. E aí, o que é que acontece? São 3 bandas de Guadalupe que são muito famosas. Sim. Tem Lay Saglon, o Experience 7 e a terceira é Gramax, que tem aquela música que a Aline adora, que é Opa Bom. A Aline me gostou essa música. É interessante. Michel Nerplan. E as marchas... E as marchas, sempre as introduções, sempre muito com marchas cívicas militares, né? E aí começa, eles já tinham uma tecnologia que a gente não tinha no Brasil, que era o teclado sampleado, né, para fazer esse tan. Eles já tinham, nós não. E que a gente vai beber desses grupos, né? Esse teclado que Luiz Caldas vai usar muito, que a banda Tropicais vai usar muito. Tropicais, Banda Beijo com... Banda Beijo. Bem me daram. Banda Beijo. Quando eu vi a menina de Salvador, Cheiro de Amor. Cheiro de Amor, Luiz Caldas, Frutos Tropicais, a própria Mara Maravilha também bebe dessa fonte. Então, ela não bebe dessa fonte, Harry. Então, Salvador. Eu quero ainda só dar um outro artigo. A gente, desculpa interromper. É porque o Harry falou de Tenda dos Milagres. Sim. A gente não pode deixar de falar da trilha da novela Gabriela, com Walter Queiroz, com Filho da Bahia. Saia dessa roda, venha descansar.
Aprendi mais cedo, só. A gente não pode esquecer E de aí, Walter 10 anos Queiroz. antes, Walter né? Queiroz, E exatamente. também teve a abertura da novela Cambalacho, novamente com o Walter Queiroz cantando Apertou a Froche, olha que eu acho que é todo deboche. Também já tinha isso também na Rede Globo. Mas continue, Luciano, desculpa te É interromper. isso, eu já fazendo esse adentro de Walter Queiroz também é que vai fazer uma mudança incrível. O Vitória, o Esporte Clube Vitória, sempre foi um time mais ligado às elites porque foi criado, né, na ladeira da Barra, ali, né, na casa que tinha 2 leões, tal, e o Leão da Barra é por isso, né? E ele que nos anos 80, para uma campanha para fazer o estádio Barradão, ele cria o novo hino do Vitória, misturando esse teclado e o frevo baiano, né? E o solo, tudo, a composição é dele, né? De Walter Queiroz. E aí vai também popularizar o Esporte Clube Vitória nessa época, porque até isso, o carnaval, essa influência desse movimento, teve influência no time de futebol. Porque até os anos 70, o hino que era mais solado na guitarra de Armandinho era do Bahia, porque eles são torcedores do Bahia. E aí o Vitória, para popularizar, também vai mesclar. Só que quando o Vitória faz o seu hino renovado, sai do tradicional para esse grupo, é nos anos 80 já. Então já pega essa influência que seria o futuro, né, Axé Music, e já coloca também popularizando o time de futebol. Então a gente começa a perceber que várias ramificações parte desse aspecto, dessa Salvador, dessa influência, e que aí eu vou partir para a minha memória, o que é a Salvador em Fatos e Fotos, né, que traz a condição da memória afetiva ligada aos fatos históricos, e aí parte da minha memória afetiva, porque eu venho de uma família materna de 10 filhos, 23 netos, 24 bisnetos, então imagine, minha família sempre foi muito unida no contexto macro, então todas as festas familiares, os filhos iam domingo comer a feijoada Helene agora vai rir, né? No show PM1, lá no Conjunto Habitacional dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia. Meu avô sai da caixa d'água, que era uma casa de esquina gigante, para um apartamento de 2 quartos. E a família continuava se reunindo. E eu vi todo esse crescimento a partir daquele som da casa de meus avós. Diga, Helene. Tá no mudo. Tá no mudo. Ai, desculpa. Parece que todo mundo morou lá. Carla Vise, Mara Maravilha, quem mais mesmo? Mara Maravilha, os tios dela moravam lá, ela passou uma temporada lá. Carla Vise morou lá e frequentava a casa de minha avó, porque era amiga íntima de minhas tias mais novas. Glauber Riso do Bragadá, Rafik do Mambolada, todas essas pessoas foram meus vizinhos de convivência, né? E como essa coisa do dia a dia, né, é interessante. Eu estava até falando com a Helena. Glauber Riso nunca foi um cara bom de futebol. Então, toda vez que ele estava entre uma viagem e outra, ele ia jogar bola com a gente. E um amigo nosso que só ia para pentelhar o jogo, quando ele errava, ele fazia, vai, que era lá, a gente chamava ele de Binho, né? Aí a gente fazia, vai, aí o pessoal, vai cantar, Binho, que de futebol você não entende nada. E ele pegava ar, né? E ele já era um cantor famoso, era aquele cara já era midiático na época. E pronto, e isso, Harry e Wilson, enquanto morador de periferia, porque no Shopping eu vou morar já pré-adolescente, eu vou aos 12 anos de idade, mas meus avós moravam lá desde 81, né, desde quando o condomínio foi fundado, o conjunto habitacional foi fundado. Mas eu morava na Liberdade, e a música Pega Pega do Bragadá, ela pega, oh, pega. O compositor dela morava em cima da minha casa, que era o pai dele, a gente era inquilino do pai dele. E algumas dessas músicas que foram para a rádio, a gente, como eu brincava muito com a sobrinha dele, que era da mesma idade minha, a gente via ele fazendo, ele pedindo silêncio pra gente. Eu nunca me esqueço disso, né? Cláudio, Bal. Aí Bal fazia silêncio que eu tô escrevendo. E ali tava saindo músicas pro Axé Music. Em frente à casa que eu morava, até Beto fez 60 anos agora, eu fiz um rio sobre isso, porque a Helena puxou uma situação com ele, e eu não tenho situação nenhuma com o Beto, mas eu me lembro que eu fugi para a laje do inquilino nosso, que era no último andar, e tinha um bar em frente à minha casa, o nome do bar, Bar de Seu Macho.
né? De manhã era oficina e de noite era bar. E dia de sexta, o Gera Samba, no início da carreira, fez, né, fazia show lá, apresentações, ele, Gangue do Samba, essas bandas que hoje são chamadas banda do antigo pagode de Salvador. E quando eu soube que era o Gera, porque eu já tinha o disco, eu ia lá fazer isso, né? E eu subi para ver, e eu comentei sobre isso, a Lênia comentou, e hoje ele até respondeu, né, a esse Rios, tudo, falando dessa nostalgia, né, que a gente está tendo nesses 40 anos da Axé Music. Ó, o assunto é vasto, mas me pediram para fazer em 1 hora. Então, assim, o Luciano desenhou esse cenário, né? Saindo do período militar, abertura política, só que mostrou que Salvador era uma outra construção econômica e cultural. E o que eu acho mais interessante, já para passar para a pergunta para ele, se tem uma toda inspirada em Áureo, e cada questionamento aqui é inspirada nas inquietações que vocês me trouxeram, tá, gente? Então, assim, eu percebo que o Axé Music, que é um termo guarda-chuva, ele vai ser um reflexo de muitos movimentos e de muitas interações que aconteceram na cidade, de músicos muito ávidos em descobrir esse universo encantado que é a arte. Né? Ali eu via, em cada depoimento que eu ouço de Luiz Caldas, de Brau, de Duval Lélio, do próprio Ricardo Chaves, quando eu ouço o próprio João da Cunha, eu estou na metade do livro, não consegui terminar o livro Por Trás do Tambores, a gente vê uma Salvador, que ele é um cara de classe média alta, saiu dali do Maristas, tinha contato com o pessoal do Vieira, né, de toda essa elite soteropolitana, mas era aquele cara que circulava na cidade, existia troca, se ia para a periferia, se existia festivais culturais que incentivavam que toda essa efervescência que estava ali presa na ditadura militar fosse desembocada em arte. Então eu percebo que existia uma cidade muito efervescente, mas também que a violência ainda não ceifava os caminhos da cidade, né? Existia os blocos, as manifestações, como você já colocou, do samba junino, existia no interior, né? Vamos lembrar que o Luiz Caldas, ele é de Feira de Santana, vai para Itabuna, mas vem aqui para Salvador, mas era um cara que trouxe uma bagagem dessa banda baile, que sabia ler partitura, e ele disse que era um cara muito ávido de aprender o que ele não sabia. Então ele conseguiu conceituar uma música, esse merengue deboche, né, deboche, fricote, em cima de pesquisa. Às vezes a gente esquece de falar isso, porque hoje essa molecada que vem hoje, eles querem viralizar. Qual é a fórmula? O grande problema que eu percebo do Axé Music é que ele se transformou em uma fórmula que se desgastou. Tá aí, a gente está falando de uma memória afetiva que cunhou, né? Aí vamos falar de bloco afro, vamos falar dos blocos de índio, das células rítmicas e depois também de uma identidade visual e de um mercado que vai ser concebido no carnaval. É uma concepção que eu tenho. Eu quero saber se vocês... Auri falando primeiro, depois Ibson, depois Luciano. Eu percebo que esse preconceito em relação ao Axé Music, que é um termo guarda-chuva, e aí eu queria também saber a opinião de vocês. Para mim, é movimento mesmo? Esse termo, movimento Axé, ele casa com a ocasião? Queria saber a opinião de vocês. Começando por Auri. Então, por que eu falo por que eu aceito, na verdade, que é um movimento? Porque eu já vi Letieres Leite falando, né, que você não toca o axé, né? Então, a batida que você faz é o samba reggae, né? A batida que você faz é o ijexá, né, de candomblé. Então, não existe, né? O timbal, ele tá tocando o quê? Samba duro, né? Então, né, não é axé, né? O axé é esse movimento. Então eu aceito isso. E como agora eu estou vendo que está tendo uma politização de afirmar, né, o termo Axé Music, ano passado teve um encontro político que Margareth Menezes fez com a deputada Ildelice, eu esqueci, não, Ildelice é a mãe, Ildelice, ó, Lídice da Mata, deputada da Bahia. Lídice, que ela quer promulgar a lei, né, do Axé Music e tal, falando dos compositores e tudo mais, e teve Carlinhos Brown, Daniela estava lá, Margareth estava lá, Márcia Schott estava lá, tava um monte de gente, até aquele menino novo do cantor do Jamil estava, né, o Mano Góes, que é super politizado, né, então assim, a Sara Jane, então assim, eu tenho que aceitar, sabe, não dá mais para não aceitar isso como uma música e como um movimento.
né? Então, eu acho que é um movimento forte, que formou muita gente, que mexeu na parte financeira do Brasil, movimentou o Brasil, que eu acho que ele vai para um estereótipo grande para o Sudeste, tá? Então a cultura de Salvador estava sendo totalmente estereotipada, só que eu era criança na década de 90. Então o que eu recebia era a dança, era isso, era o pular, era vamos se acabar e tal. Mas eu sabia que se eu for, eu morei nos fundos de um açougue de um bairro de classe média, né, aqui em São Paulo, minha infância. Então, assim, eu sabia que quando eu saía da rua, que eu ia ver o pessoal né, do bairro, ia falar, ai, credo, o Harry gosta dessas coisas aí que vem lá do baiano. É baianão, né? Isso é muito característico em São Paulo, né? E aí, o que acontece? Você vai se fechando, você vai, né, tipo, caramba, isso aqui eu não posso gostar, isso daqui. Mas em família, eu podia, porque a gente dançava lambada, porque a gente pegava e dançava, fazia os passos, né? Dançava o tchan sem ninguém falar, isso é feio, não sei o que, não sei o que. Hoje eu tô vendo que essa galera que viveu os anos 90 tá aí se afirmando, né? Principalmente a negrada, nossa negrada de 30, 40 anos aqui em São Paulo está se afirmando, não, eu gosto sim de El Chan, vai no show do El Chan, né, lotado, você vê um público preto grande, né, nos shows e tudo mais, mas eu ainda acho que falta mais a politização. Eu acho que ainda falta mais um ideal de tipo, vamos entender, principalmente, eu sou músico, gente, principalmente a questão música. Vamos entender. Você falou uma coisa, Helena, que é muito forte, que é a questão da pesquisa. Todas as entrevistas que eu tenho visto, de Daniela, da própria Ivete, do Luiz Caldas, todos falam, Sara Jane, a gente pesquisava, a gente queria entender o que estava acontecendo ali, essa musicalidade e taranã, e como é que a gente recebia. Aí eles vão falar do Alfredo Moura, né, que aliás está me seguindo, inclusive, achei chique, né, o Alfredo Moura me seguindo. Sabe? Então, assim, você vai vendo que tinham pesquisadores, que tinham músicos geniais, músicos virtuosos, né, como Luiz Caldas, como Jerônimo, né, que toca. Então, tudo, gente, eu tenho mania de fazer a sonoridade, parece maluco. Mas, assim, você vai vendo que tem uma base de pesquisa e que é isso que vai politizar também esse movimento, sabe? Essa identidade, né? Dessa musicalidade. Então é nisso que eu me amarro, é nisso que eu preservo. E é isso que eu quero preservar, sabe? E aí, junto com isso, o encontro com os blocos afro, né? Com tudo isso que vai acontecer, o pagodão. Eu amo ver o Márcio Vitor falando, né? Da sonoridade, porque ele, né, ele vem de referências também do samba junino, da federação e tudo mais. Então, quando ele vai trazendo tudo isso, é informação musical. O Carlinhos Brown também, quando vai falando, é informação musical. Então, eu me espelho nisso e eu quero isso para mim e para dentro desse movimento e para dentro dessa afirmação musical que tem esse movimento, sabe? E eu acho que eu sinto muito, mas eu acho que eu preciso ver mais essa politização. Porém, não é uma culpa dos artistas, eu acho que é uma culpa midiática. A mídia atrapalhou isso na década de 90 e acho que ela não está sabendo lidar com isso ainda. Então, quer falar dos 40 anos do axé, mas de um jeito ainda estereotipado, infelizmente. A mídia e a educação, tá? Tá, entendi. É isso, falei aqui minha parte. Tô vendo vários comentários aqui. Pode falar aí. Luciano? Oi. Iveson, sobre se o termo movimento cabe, eu perguntei a você também. Eu queria que você lesse os comentários. Tem um comentário que parou aqui que eu achei bem interessante sobre... Então, leia você. Precisa-se de técnica e aprofundamento da musicalidade. Não pesquisar, perde-se a essência e conjuntamente enfraquece a potencialização e identidade da música e dos corpos negros. Eu queria falar justamente disso. Eu acho que existe uma negligência muito grande para a pesquisa. Eu acho que existe uma pressa muito grande em ver o que está na superfície, né? Tipo assim, adoro música baiana. Quais são os hits? Ah, tá bom. Eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho, inclusive, que nessa pauta do que é axé,
vem também a busca pelo reconhecimento da contribuição dos nossos artistas. Eu acho que nossos artistas, sejam eles pretos, sejam eles brancos, cada um contribuiu com a sua forma. Entende? Eu acho muito interessante essa coisa do... Existe uma urgência da nova geração em querer resolver o que a minha geração, antes da mim, não conseguiu resolver em relação ao que é racismo. Aí fica assim, uma briga por pega ladrão, né? Se tem uma rainha aí, vamos derrubar a rainha. Se tem um leão, vamos derrubar tudo. E vamos com calma, né? Porque eu acho que tem que haver aí um respeito pela contribuição, porque parece que chegou onde está, porque foi mérito, porque bastou ser branco e chegou. Vamos com calma. Vamos com calma e observar com atenção o caminho, as contribuições e as pesquisas que foram feitas para que cada coisa chegasse ao seu lugar. Eu acho que está faltando isso, sabe? Está faltando entender. A galera não está pesquisando o disco, não sabe o compositor, não sabe a linha evolutiva, porque fica achando assim, depois que o axé ficou romântico, a culpa é da banda Eva, a culpa é de Ivete, porque ficou muito romântico. Peraí, mas se você pegar a discografia do Olodum, o Olodum tem música romântica. Perfeito. A culpa é de banda Eva, porque cantou uma Alô Paixão. O Olodum fala de amor, gente. O Leaie fala de amor. O Araqueta fala de amor. O Samba Reggae sempre falou de amor. Ou amor à mulher, ou amor ao homem, ou amor à terra, ou amor à África, ou amor à sua cultura. Sempre se falou de amor. Sempre se falou de amor. Então, acho que está faltando aí, da nossa parte, que está tanto a fim de querer defender os nossos e fazer devida justiça, está faltando o dever de casa. Que é pesquisar, parar para ouvir a discografia, disco a disco. Como é que você quer falar de Olodum e como é que você quer colocar a Margareth Menezes como a rainha do axé? Não é Daniela que merece ser a rainha do axé. A rainha Margareth... Mas espera aí, qual é a proposta musical de Ivete? Qual a proposta musical de Daniela? Qual a proposta musical de Margareth Menezes? Você acha que é para Margareth Menezes ocupar esse lugar realmente? Porque eu nunca vi Margareth fazer um trabalho musical que fosse de apelo muito popular, como Ivete Sangalo faz. Então, cabe esse lugar de rainha do axé? Você acha que Margareth é de fato a rainha do axé? Eu acho que Margareth está em outra frente. Ela está em um lugar que Daniela não está e que Ivete não está. Mas para que você entenda isso, você precisa estudar a discografia dela. E a galera não está sabendo fazer isso. Para você entender por que Daniela é a rainha do axé e por que o Canto da Cidade conseguiu o que outras não conseguiram, é entender a proposta do disco, entender a sonoridade, entender o repertório. São muitas outras coisas que perpassam para além da questão da cor. Perfeito. E outra coisa, Margareth Menezes não gravaria o repertório de Daniela Mercury. Ela não gravaria aquele repertório. Não gravaria. Então, acho que a nova geração precisa ter calma para fazer justiça. Antes de querer falar aí, as coisas que estão a fim de falar, pesquisa, estuda, tá aí no streaming tudo já, entende? Me incomoda a fetichização, a folclorização da música baiana me incomoda profundamente, porque não leva a sério, só quer levar a sério o que é para levar, tira pezinho do chão, levanta para lá e para cá, é só isso que interessa. Mas quando a música baiana fala de protesto, não quer ouvir, acha que a gente só é bunda lelê o tempo todo, mas quando a música baiana fala de nossa cidade, de nossos problemas, não se interessa em ouvir. Isso me preocupa muito, porque a música baiana não é só levantar a mão para cima, nunca foi só sobre isso. A indústria que tá assim, tá, desculpa, vai, fale. Não, Fale. não, tá ótimo. E é nessa linha mesmo, pelo fato de esse axé music tá muito ligado ao entretenimento, ao carnaval, era isso que eu ia falar, né? Tá ligado a uma indústria, uma engrenagem do carnaval, ligada a trio, bloco, banda, a mídia toda em cima, vamos lá, para anos 90, que foi esse auge, até o início ali dos anos 2000, e que todo mundo ali foi pegando a sua parte, né, voraz, e não pensar nesse movimento. Eu, na verdade, eu tenho refletido, né, é o que Auri falou. O movimento, ele já está dado, né? Como essa manifestação, como esse termo guarda-chuva, que abarca muitos ritmos, muita manifestação, artes visuais, dança, né? Poesia, porque a gente fala,
talvez o fato de ser axé music, as pessoas só ligam a música, mas tem uma engrenagem muito maior por trás, né? E aí a gente não fala de Nelson Maleiro, a gente não fala de J. Cunha, a gente não fala do Pita, a gente não fala da galera que fala das letras, né? Hoje eu li e falei de Ari Gil, para a gente falar de Paulinho Macamafeu, para a gente falar de Brau. Tem muitas músicas aí de Brau que a gente nem imagina, mas vamos lá. Vários outros compositores, os que estão por trás, né, na produção dessa arte que a gente não dá. Então, como o que está na linha de frente é o que é visto, né, como as danças, as manifestações, o abadá, tudo que é ali que está visto. E eu vejo que como esse axé music ele é muito atrelado ao entretenimento, mas ele não é só isso, porque a gente pode se alegrar e refletir também, né? Eu penso que ele é desmerecido ainda por causa disso. Então, eu acho muito legal quando você fala assim, qual é a linha de carreira que essa artista está tomando, porque eu penso que, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura muito grande da disputa de quem é melhor, ou de o quão fulano é bom também. A gente nunca vê. Eu acho que por isso que esse movimento ele vem se esvaindo. Porque ele buscou estabelecer uma realeza. Quem não está nessa realeza não tem engrenagem, não tem incentivo, não é visto. E a gente fica nesse mural anônimo da arte negra, né? Os negros, se a gente for ver quanto mais retinta... Eu não vou militar hoje, eu não vou. Hoje eu estou só para ouvir vocês, porque... Cada vez que eu mergulho mais nas estudos do axé music, eu vejo que eu sei nada, que eu preciso voltar muito mais raiz, porque como é um tema... a gente foi visitar a exposição que Jonga Cunha, gente, quem está aqui em Salvador e quiser saber mais sobre o axé, né? Tá tendo uma exposição que o curador é Jonga Cunha, que é um dos sócios do EVA, né? E tá lá uma leva de confecção de trio elétrico, de abadá, de como é que foram feitas as bandas, né? Do início das carreiras de Luiz Caldas, de Brau, como é que essa galera se reunia nos bares, nos bailes, para poder pensar, né? Foi um cara também que, dentro do privilégio dele, também foi empreendedor, né? Claro, ele tinha o privilégio do conhecimento na mão, estava com a engrenagem, mas ele foi um cara que se arriscou, né? E isso é importante, mas perceber que a cidade era outra. Quem era do Candial ia para a Liberdade, não tinha essa questão de território dominado, a violência em Salvador não era tão grande a ponto de a gente não poder circular, apesar das dificuldades de transporte, né? E tantas outras coisas. É uma outra Salvador que hoje, né? Quantas vezes eu voltei do Pelourinho andando para poder ver, por exemplo, Dom Mix, né? No início dos anos 90, não tinha dinheiro, não existia Uber. Eu voltava para casa do Pelourinho para a Vila Laura andando e nunca sofri um assalto, nunca sofri tentativa de estupro, nada. É uma outra Salvador. Dá para fazer isso hoje? Não. Né? A gente também tem que perceber, mas o que eu percebo é que como esse axé music é ligado ao entretenimento, as pessoas misturam muitas coisas, né? E perceber o quanto também, né? Vocês estavam falando que a banda Eva cantava músicas românticas. Hoje eu fico sentindo saudade das formas de falar de amor, porque hoje está tudo tão se vendendo empoderamento feminino de farmácia que me preocupa muito. Mas vamos lá. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. O que temos, Helênia, que você está falando dessa falta e tal, essa poesia que é muito característica de Salvador e dos compositores. E todos, assim, se a gente for na racialidade, todos pretos. Jorge Charel morreu há pouco tempo, ele que escreveu Me Abraça, ele que escreveu Alô, Paixão, Alô, Doçura. Olha a musicalidade disso. Eu quero saber quem é que está afim de entender essa musicalidade para poder falar de axé. Hoje a minha treta grande é isso. Eu falo, gente, vocês realmente estão afim de querer saber quem são esses compositores? Porque se eu jogar aqui os compositores, vocês vão falar, caramba, é uma gente legal. Então, parem de ficar querendo massacrar só isso. E não massacre, porque esse pessoal, né, a gente está falando aqui dos grandes nomes, né, né, esse pessoal também tem história, e muita história, sabe, muita história, sabe, se cada um fizer um livro, meu amor, eu queria que alguém fizesse, assim, um jornalista, um historiador, que fizesse o livro de cada artista do axé,
sabe? Porra, e até aí, gente, a gente ia entender, a gente ia ter uma enciclopédia da música Mas baiana. Só desculpa, isso. parênteses. O problema é justamente a forma que a crítica musical do Sudeste chega à música baiana. Sim. Porque sempre será como algo menor por ser música de entretenimento. Porque se fosse livro sobre Caetano Veloso, Gal Costa Tropicália, Betano Gilberto Gil, ia ter uma biblioteca sobre essa galera. Mas ninguém quer fazer um livro sobre Margareth Menezes. Ninguém quer fazer uma biografia de Neguinho do Samba. Precisamos de uma biografia, de um documentário sobre Neguinho do Samba. Nós precisamos falar de Neguinho do Samba. Nós precisamos falar do FEMADUM. Precisa ter um documentário sobre o Festival do Olodum. Festival esse que revelou canções atemporais. A gente precisa de um documentário que fale de Rei Zulu. Perfeito. Gente, Rei Zulu compôs Elis de Bo. Madagascar, quantas canções Rei Zulu compôs? Ele é homem branco. Rei Zulu é branco. Enfim, já dei a deixa. Eu tô vendo vocês falando e trazendo isso, e tem aqui um comentário, né, de Braga Neto, com 2 E. Acho que a música acabou, entendo isso. Eu não vou entender não, Braga. Eu nunca vou entender. Porque acho que ele não vai acabar. Por que ele não acaba? Porque eu sou axé. Iveson axé, Helderson axé, Lênia axé. É o cotidiano dessa cidade que ainda respira esse processo. Esses compositores que ainda estão aí, né? No meu relacionamento afetivo, no início, eu fiz uma música de axé para a pessoa que eu estou me relacionando. E eu só não... A única coisa que eu utilizei das novas tecnologias foi que eu escrevo, né? Então eu escrevi, que não tinha como musicar naquele momento, foi uma madrugada, eu aproveitei a IA e musiquei, entendeu? Mas a letra parte daquilo que eu vivo dentro da minha cidade, dentro daquele meu cotidiano, de que forma as pessoas, nos anos 90 principalmente, era tudo muito feito na rua, né? Com tudo muito feito na rua e com as batidas que se faziam na rua, né? Agora eu até citei na outra live sobre Gera, mas aqui já é mais pertinente. Quando você pega o disco A Lenda e que no lado B tem a música Pra Lá de Bragadá, do Asa de Águia, quando você pega a música, a batida percussiva de introdutória é samba duro, gente. Porque os percussionistas do Asa de Águia eram moradores do Candial. Era da turma da banda Vai Quem Vem, que vai estar lá no livro de Goli também, né? Que fala essa base embrionária da timbalada é o grupo Vai Quem Vem, com Léo Bitbit, com Léo Bitbit, Bogan, como é o nome dele, o que canta o Alexandre Guedes, né? É essa cara de cobra, né? É essa galera que tá o movimento percussivo do início do axé, e que Durval Lelis percebeu e trouxe para o Asa de Águia. Porque, como o Harry falou, tinha que ter uma pesquisa, você tinha que ir na base embrionária, você tinha que ir lá nos guetos para poder entender, né? Eu estava falando ontem sobre isso, que eu me lembro bem que quando saía uma convenção da Timbalada, a gente não tinha dinheiro para comprar os instrumentos, né? Todo mundo de bairro periférico não tinha dinheiro. As barracas de metais que existiam em Salvador, aquelas barracas que vendiam doce, lanche, essas coisas, era barraca de metais, né, de aço. E aí a gente ia, quando a barraca fechava, a gente ia para treinar as bases rítmicas nela, dentro do ônibus. Dentro do ônibus você fazia uma banda percussiva dentro do ônibus. O teto era a marcação, a lateral de alumínio era as caixas, certo? E o meio da cadeira era a caixa, né, que fazia o som, né, da chamada do Olodum. E alguém cantava, né? Então a gente começa a gente não tem... a cidade cresceu. A gente tem que entender que essa cidade que não era cosmopolita, não tinha metrô, não tinha... e outros, além do processo de transporte, e outros meios de diversão, porque essa Salvador dos anos 80, do 40 anos da Axé, só tinha o shopping Piedade, o coração da cidade, o Iguatemi
que era o shopping que se tornou, que naquela época já era o shopping, né, de maior atração da cidade, depois ficou conhecido o Shopping do Povão. E o Barra, o Itaigara super elitizado. Então você tinha poucas opções. Então, no verão, o som se fazia na praia, nas barracas de praia. O som se fazia na barraca de praia e à tarde os ensaios do Pelourinho e ali próximo do Santo Antônio, já o que a gente conhece hoje como pagode, que era o Gera Samba, que ensaiavam no Pelourinho. Pouco a gente sabe, mas chegou a ter um acidente com o Gera numa dessas casas, porque o sótão desabou e muita gente caiu. E eu só vim descobrir isso nas minhas entrevistas com o Dil Banda há 10 anos atrás. Aí é que eu vim saber que o Pelourinho se chamava de Mangue. Então, gente, a gente precisa... Eu também tenho um contato muito com o Tião Oliveira. A gente não pode esquecer dessas pessoas. Tião Oliveira, que é hoje percussionista de Jerônimo, foi quem criou a base rítmica do Gera e de muitas bandas de axé music. Então, a gente precisa lembrar dessas pessoas, e isso é história, porque uma nova história, que é o movimento historiográfico, ela fala que, além dessa história tradicional da busca das fontes em jornais, em revistas, mas tem a história oral, tem a história das mentalidades, como era que essa sociedade soteropolitana de 1985 se comportava diante de uma inflação que era 1000%. Mudanças de zero na moeda, o processo de falta de alimentar no mercado, porque isso levou a uma corrida aos mercados grandes, e mesmo assim esse povo soteropolitano, com todas essas anuências, ainda conseguia criar música, fazer som e se divertirem. É isso que a Harry e Ives, que estão aí no Nerd do Sudeste, eles não vão entender nunca quem somos nós. Porque a gente conseguia fazer entretenimento diante de tanta dificuldade. E a gente consegue fazer isso até hoje. Aqui tem Dilbanda fala, diz que tem que o povo vem. Bote o evento de graça. O povo vai. E não é porque a gente é irresponsável, não é porque a gente não liga para nada na vida, é porque ou existe uma situação dessa, ou a gente explode, ou a gente fica mais mal-humorado, a gente não olha para o outro, a gente passa na rua sem sorrir. Salvador, ela é diferente por isso. E isso vem das nossas bases ancestrais. Agora, tem uma coisa que eu quero falar em relação a isso, é que até hoje a gente vai olhar, a gente está falando, a gente está tendo encontro aqui de 4 pessoas que conhecem muito da pesquisa desse movimento. Mas quando a gente vai para a mídia, apenas um está falando. A gente não se abraça. A gente vê o outro, né, como concorrente. É onde o mercado capitalista entrou na indústria fonográfica, na pesquisa sobre esse gênero, que cada um por si, vou falar que Netinho foi pertinente nessa fala, é cada um por si, Deus pelo axé. Então a gente precisa pensar, né? E aí, se juntar essa capacidade de pesquisa fonográfica que Ibson tem, com esse movimento que você tem, Harry, com esse conhecimento histórico que eu tenho, com a militância que a Aline tem, a gente faz um programa de TV um ano inteiro só sobre o axé music. Só sobre o axé e a música baiana. Então, as pessoas não compreendem isso. Então, é muito mais fácil chegar e dizer, acabou, deixa para lá, vamos ver outro movimento, vamos olhar para outra coisa, vamos sugar de outra pessoa, né? Mas tem que ser discutido, porque o axé music, após 40 anos, para quem está aqui para entender, após 40 anos, você já pode traçar pesquisas acadêmicas dentro da história pública, dentro de mestrados e doutorados sobre esse movimento. Porque você já tem coletâneas. Agora imagine quando a gente for falar do axé, quando fizer 80 anos, o que não vai ter se descoberto, né, de pesquisas, de depoimentos, né? Vai ser um tema que ainda vai perdurar muito por aí. Pronto, essa foi a minha... Tem uma coisa que você está falando, Luciano, que é genial, que é, assim, até tem pesquisas, mas às vezes até fica cansativo, porque a pessoa quer massacrar, a pessoa quer jogar para baixo um movimento, sabe? A pessoa quer... E aí, que nem eu mandei esses dias pro Iveson, eu falei, Iveson, você gostou desse post?
Aí ele falou, Harry, né? Eu não lembro qual foi sua resposta direito a isso. Eu falei, é mais um sudestino, infelizmente, querendo falar de algo que ele nem conhece. A gente vai falar quem é Bragadá para ele, Tony Molla, ele não vai saber quem é. Então, assim, é cansativo. Então, a gente precisa... Aí, Luciano, eu vou colocar minha autoestima aqui mesmo agora. É gente como a gente que tem que falar sobre isso, sabe? É gente com a nossa capacidade, com a nossa potência, com o nosso amor, sabe? Com o nosso olhar racializado, sim, com o nosso olhar pensando gênero, com o nosso olhar pensando as questões LGBTs também, sabe? É a gente que precisa, sabe? Desculpe, precisava falar isso. Não, certo, peraí. Eu tô aqui ouvindo. É uma coisa que eu já queria puxar para uma outra discussão, mas que tem tudo a ver, e se sinto à vontade, eu só estou aqui jogando porque esse assunto me atravessa muito, mas tem algumas problematizações. Como eu falei, em relação aos festivais, né? Eu sinto falta de festivais. Para além do FEMADUM e dos blocos afros que têm os seus temas, mas eu sinto, por exemplo, estava lendo aqui o livro, né, Por Trás dos Tambores, de João Gacunha, e tem um dado muito interessante aqui do Troféu Caymmi, de 1987, que tem aqui uma categoria chamada Troféus Especiais. Tem aqui, ó, Conjunto de Produção e Obra, Carlos Pita. Gente, isso foi em 1987. Quem ganhou? Carlos Pita. Eu nem no mundo tava. Outra coisa interessantíssima, estímulo ao mercado de discos com talentos locais, Wesley Rangel. E compositor baiano mais gravado e executado em 1986. Alguém arrisca? Ai, meu Deus. Jerônimo. Brau. Brau, porque ele já tinha feito Cadê Meu Coco, com Sarajane. O Vale Com Sarajane. Já tinha feito É Difícil, com Chiclete Banana. É difícil. Me dê seu amor e o seu amor e o seu amor. Me dê a sua mão e o seu amor. É assim que você remexer. Luiz, Brown. E vai. Gente, Bom, eu tava com... Um outro levantamento aqui rapidinho para jogar essa e fazer mais uma contribuição. Eu fiz aqui um levantamento que de 2014 para cá, até o ano de 2024, só ganhou pagode na música no carnaval, e eu acho que isso reflete muito sobre as vivências da cidade. Eu acho que esse Axé Music que vai falar da música, a música que é feita para bloco de carnaval, né, para essa grande mídia Rio-São Paulo, que tirou o eixo, o povo de Salvador, a música do lugar, parou de dialogar com a cidade. E onde é que isso continua acontecendo? Nas periferias, nas favelas de Salvador, nos bairros populares, né? Então, assim, Lepo-Lepo, Xenhen, Santinha, Elas Gostam, Abaixa que é Tiro, né? Tá solteira, mas não tá sozinha, Revoada, Zona de Perigo, e o ano passado, como foi, Ivete também fez o pagodão que ela ganhou. Macetando, né? Então, essas são tentativas, no caso de Ivete, para mim são tentativas desesperadas, mas fora ela, o Léo Santana e o Márcio Vitor, eu acho que foi muito bem o que você falou, Ari, continua tendo diálogo com o povão, com a galera da favela, e que tem raiz e tem antena. Mas a nossa amiga isentona, para mim, é uma tentativa desesperada de continuar lá. E tá feio. Pra mim, tá feio. Tá bizarro. Pra mim. E tá, E tá feio até pra Daniela, com essa música Treme. Amiga, pelo amor de Deus, pare, Daniela. Pare, amiga. Pare, amiga. Pare, amiga. Amiga, pare, Daniela. Mas tem uma vantagem nisso aí. Eu não tô. Olha, eu também não gostei dessa música, não, mas tem uma coisa. Ela tá ao lado de uma garota preta, vinda de Feira de Santana, que tá bombada. Pelo menos ela tá pegando na mão de uma menina preta que tá hypada. Ela também tem. Pelo menos ela não tá descendo baixo, igual a Massatano, pelo amor de Deus. Não tá usando body dizendo filma minha bunda que eu malhei o ano inteiro. Olha, vocês estão falando aí, vocês estão falando aí, né? Eu vendo as falas de todos vocês, né? E para a gente chegar nesse contexto, né? Filme Minha Bunda, que eu tô malhando o ano inteiro, a gente vai passar por vários processos,
né? Quando o Iveson fala que Brau fez em 86, Me Dê a Sua Mão e Seu Amor e Seu Amor, eu assisti um filme, né, com minha companheira, eu mostrei a ela, na verdade, um documentário chamado Chame Gente, de 1999. Não sei se vocês já viram, eu aconselho a assistir. Já assistiu, Iveson? É muito maravilhoso. Não assistam, eu passo o link depois. Esse documentário, gente, foi na época que as empresas de telefonia chegaram no Brasil, que terceirizaram o processo, e elas investiram em documentários, e um deles foi sobre o Carnaval. E quando o Brau fala nesse documentário que ele faz essa música, Me Dê a Sua Mão e Seu Amor, já era um contexto porque durante os anos 70, os frevos rasgados de Caetano incitavam a confusão. Vai pelo meio do povo e mete o cotovelo para você abrir caminho. E Luiz Caldas, essa galera Brau, já vem com outra vibe, né? De você abraçar a menina, de você abraçar o seu companheiro e sair ali naquele passo malemolente e tal. E ele vai falando que ele começa com música de carnaval dentro desse contexto, porque ele queria namorar, ele queria curtir o carnaval de outra forma. Ele não era de briga, ele fala nesse documentário que ele diz que ele foi com um grupo de sambão, e aí quando ele chega no meio da avenida, ele encontra a galera do bairro de outra rua, e aí diz que tudo acontecia no carnaval, ninguém brigava na rua durante o ano, só fazia assim, no carnaval eu lhe espero. Porque era onde tudo acontecia e ninguém via, porque não tinha tantas câmeras, não tinha drones, o núcleo, a mídia do Sul ainda não estava voltada para a Bahia. Então tudo acontecia no carnaval, gente, nos 3 dias de folia. Então, para você ver como o carnaval é importante também para o desenvolvimento desse movimento, porque a política vai usar disso, né? Antônio Carlos Magalhães, o avô, ele vai aumentar o quantitativo de dias do carnaval, de respeitando a Igreja Católica, né? De respeitando todos os aspectos. Você vai perceber que a indústria fonográfica também vai usar, que percebe que essa música no trio que vai ser gerada as gravações e os shows que vão ser vendidos durante o ano em outros locais do Brasil, nas micaretas, nas festas. Isso vai fazer que abra um mercado muito grande, que todo mundo vai querer ser artista. Pô, como o Leitieri disse no documentário Axé, eu estou vendo meu vizinho na televisão, eu não vou querer também, não, vou fazer minha banda, vou criar meu grupo, né? Poxa, gente, num país tão desprovido de oportunidades, tão desprovido de estabilização de pessoas menos favorecidas. Você olha para o lado em Salvador e vê que seu amigo tá com o carro do ano, tá já em cima do trio, né? Namorando com uma porra, você ali ralado, pegando o buzu, tendo a mesma desenvolvimento musical já nascido com a gente, eu não vou tentar. E é por isso que no primeiro momento do axé, vocês vão ver que as pessoas de bairros periféricos que vão ascender, porque a classe média ainda não aceitava. A classe média diz que você tinha que estudar, que você tinha que ir para o curso pré-vestibular, que você tinha que ir para as melhores escolas. A classe média ainda vai querer isso. Mas, em um momento, essa juventude também vai dizer, não, eu também quero isso. Como o Durval Leles fala, que ele faz o asa de águia para pegar as mulheres. Entendeu? Então, a gente tem todo esse contexto, todo esse desenvolvimento, e que esse pensamento aí, quando a gente chega hoje, diante de toda essa discussão, e que você vê Bel Marques, com 72 anos, cantando as mesmas músicas de sempre. O público de Bel Marques está ficando idoso, gente. Ninguém vai mais aguentar trocar murro na corda. Ninguém vai, pô. Tanto não vai, porque pela primeira vez ano passado eu consegui, né? Então... Bel Marques está com 72 anos e não canta uma frase inteira. Gente. Não canta uma frase inteira. E é isso, essa renovação ela tem que acontecer, não desmerecendo o que eles contribuíram, né? E os abadás de Bé são sempre esgotados. Dica tá falando aqui, eu vou pegar já esse gancho. Mas, Dica, de 2 anos para cá que eu estou vendo pessoas que eu conheço daqui da terra que estão conseguindo comprar um dia. Porque eles esgotam para vocês, para o pessoal do Sudeste. A gente aqui, a vibe é outra, né? A gente gosta de ver Bel na pipoca mesmo, porque não vale o preço que paga. Pronto, falei, tô leve e muito feliz.
Vamos lá. Mas diga, Helena. Eu quero Deixa eu agora fazer um comentário. fazer. Eu acho que muita coisa do carnaval, só esse comentáriozinho complementando. Eu acho que você falou isso, né? Mas eu acho que é o Sudeste que vai encher o saco na Bahia. Encher o saco, fuder um pouquinho, sabe? Jogar um negócio assim, uma massa que fica um negócio cansativo. E aí você vê, por exemplo, janeiro agora, Salvador, todo mundo descobriu Salvador em janeiro, né? E agora, janeiro, fica esse inferno. E aí, eu vou só dizer uma coisa, só uma problematização. Eu quero saber se todas essas pessoas, inclusive muitas que eu conheço, tá? Todas, muitas que estão aí em janeiro. Pode ser que não vão ver essa live, mas se vir também, a gente está aqui para conversar. O que vai trazer de intelectualidade de Salvador? Eu só quero saber isso. O que vai trazer de bonito? Porque vai trazer o pagodão, vai trazer o energia de gostosa, vai trazer isso. Né? Eu quero saber se vai trazer essência, se vai, sei lá, na Cidade da Música, se vai trazer coisas significantes da construção da cidade. Não vai. E ainda vai querer ainda massacrar os artistas ainda. Né? Então é isso. Pronto. Tô pegando o seu gancho. Quem batizou a live foi você com essa problematização. O que tem sustentado o Axé Music? E eu já pego esse gancho. Quero saber para você, enquanto nascido nessa cidade, né, morando aí no Sul Maravilha, sendo artivista, cantor, sambista, cantor de bloco afro, o que é que tem sustentado o Axé Music para você? E todo mundo vai responder aqui, tá? Meu amor, o que tem sustentado o Axé Music? Eu tenho sustentado o Axé Music porque eu ainda pago para ver para ver um Olodum com a Daniela lá no ano passado, que eu paguei R$200 para ver o Olodum. Eu falei, eu vou pagar porque eu preciso sentir essa vibe, eu preciso sentir essa vibração. Paguei R$200, gente. Foi doloroso, mas eu digo a vocês, foi um dos shows mais lindos que eu vi na minha vida. E sabe, e aí é entender quem é a Daniela na essência musical. Sabe, ela sabe o que é o samba reggae, ela sabe o que é o merengue, ela sabe da maneira que ela quer a música, e o Olodum sabe entregar para ela, sabe por quê? Porque existe uma simbiose musical da cidade. Da convivência e do encontro, né? E da sinergia, sabe, disso. A mesma coisa quando eu paguei R$150 para ver Luiz Caldas ano passado, sabe, na Concha Acústica, que eu não tinha entrado ainda, eu entrei ano passado para ver Luiz Caldas. E eu vi ele com Márcia Freire, vi ele com Baby, e vi ele com Carlinhos Brown, que é uma amizade que só a gente que conhece sabe dessa irmandade existente entre os dois. E o Brown agradeceu, eu publiquei esse vídeo no meu Instagram, agradeceu porque foi o Brown que deu a oportunidade de dizer que ele era cantor, né? Então, assim, é muita coisa, gente, que quem está sustentando sou eu, né? Quem sustenta a Axé Music sou eu, da minha maneira. E vou dizer uma coisa, é muito triste você ir no show do Luiz Caldas e ver um público mais velho, um público, eu acho que 90% baiano mesmo, tá? Que eu gosto de pesquisar as pessoas, eu gosto de ouvir, então, sabe? E um público majoritariamente branco, né? Porque, infelizmente, tem essa coisa que o Sudeste trouxe, que é o Luiz Caldas, por causa do fricote, sendo que ele nem canta mais fricote, gente. Ele não canta mais de 5 anos, ele não canta fricote. Só que o povo aqui, principalmente do Sudeste, sempre vou escolher o povo do Sudeste, quer falar, porque o axé é racista, essa música é racista, e tem abaixo Luiz Caldas. Quem é você para baixar Luiz Caldas, meu amor? Quem é você para dizer que Luiz Caldas não é um dos maiores músicos desse país? E o cara nem canta mais fricote. Então, assim, eu acho que eu sustento, tá? Eu gasto meu dinheiro, meu dinheiro suado quando eu vou para Salvador para isso. Mas, assim, eu sei que a pergunta é de outra maneira, mas eu quis me colocar também nisso, né? Então, eu sustento. Acho que nós sustentamos quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai ver um show. Ano passado eu fui ver Carla Cristina aqui em São Paulo, fiquei até triste, mas por outras coisas que senão vai, né? Mas eu fui ver Carla Cristina. Então, assim, o que sustenta o Axé Music hoje é a mídia, nesse momento, que vai encher o saco com os 40 anos do Axé, tá? Tem coisas que eu tô vendo muito geniais, assim, tá, gente? Mas eu acho que a mídia está alimentando muita treta. Ao invés de Muito... enaltecer é que eu queria falar no final. Márcia Freire e Whitson Silva, Zaidene, Cláudia Leite, com essa baixaria aí, sabe, toda perdida. Né? Então, sim, eu acho que essa mídia tem alimentado de forma negativa, mas vá. Totalmente negativa. Porém,
eu tô tendo a possibilidade também de ver artistas, ídolos meus, de alguma maneira, trabalhando. É muito triste falar isso, Helene, mas eu tô vendo Sarah Jane fazendo live, fazendo show, eu tô vendo Banda Mel, né, que voltou com a Márcia Short e o Robson ano passado. Eles estão fazendo trabalhos, fizeram ano passado aqui em São Paulo, eu não pude porque era muito longe, mas fizeram. Então, assim, por causa dessa merda, dessa coisa, da treta, da briga, né, eu vou ver, eu acho que nesse ano, muita gente trabalhando. Teve o show, né, em Recife, da Daniela com a Márcia, né, Freire. Teve aí o Espanta, né, no Rio de Janeiro, que teve um monte de gente. Então, de alguma maneira, eu tô vendo. E eu tô vendo, assim, um movimento também, irem atrás do Marcionílio, irem atrás da Laurinha Arantes, né, ontem mesmo foi a gravação do Cheiro, tava a Laurinha. Eu tô vendo gente indo atrás do Serginho, né, do Pimenta. Eu tô vendo, sabe, Carla Vise tá fazendo coisas aí. Infelizmente, Helene, é muito triste dizer isso, mas é o que está sustentando. E assim, eu acho assim, tem uma coisa contemporânea que eu falei para você, que assim, eu acho que também não só sustenta, mas assim, eu vejo ainda poesia nos filhos de Jorge, né? Para ninguém dizer que o axé morreu, ou, né? Não, eu vejo esse axé bonito nos filhos de Jorge. Eu não sei se eles se identificam como axé, mas eu os vejo como axé. E eu disse para Helene, vou dizer, e eu sei que o Sudeste me crucifica por isso, minha Irmandade Negra aqui de Movimento Negro me escolhendo, mas eu falo, o único ainda que tem a poesia é Saulo. O único que ainda consegue pegar Deus me livre de não ser baiano e não ter carnaval todo ano é ele, sabe? E com a rítmica, com o swing, com a quebradeira percussiva, com o contrabaixo do Luciano Calazans, com toda a musicalidade essencial, para mim ainda é o Saulo. Só que o Saulo não é famoso aqui, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas aqui ninguém, né, ninguém conhece. Ele é em Salvador. E aí tem essa coisa, né? O Norte e o Nordeste ainda consome muito axé. As micaretas, né? Os carnavais fora de época, ainda consome muito aí, né? Bel Marques, todo Durval ainda tá aí no Nordeste, Norte e Nordeste. Mas é isso. E eu digo, vou repetir, eu sustento a Axé Music, com muito orgulho. Se eu fosse mais rico, eu dava mais dinheiro ainda para essa porra, mas infelizmente não tem condição. Eu não fui para Salvador esse ano por causa de dinheiro. É isso. Iveson, vai lá. Eu acho que é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque fica parecendo que eu fico me sentindo um pouco muito saudosista em não olhar para o novo e dizer que o axé está em artistas que fizeram um trabalho incrível nos anos 90 e que ninguém hoje sustenta mais o axé, porque o axé não é mais aquele, olha a cara dele, né? E aí eu fico com aquela música da Márcia Short na cabeça, que porra que fizeram com o meu samba reggae? Né? Eu acho que essa música é a minha música eternamente. Porque cada vez mais que eu pego a fotografia do Olodum para ouvir, Banda Mel para ouvir, a música baiana não fala mais em bloco afro. A gente ouvia as músicas de Daniela Mercury, ela falava Muzenza. Eu sou Muzenza. A gente ouvia a Kátia Guima, ela falava dali Muzenza, dali Muzenza. O que está acontecendo com a música baiana que não exalta mais os blocos afros? Quem está regravando ele aí ainda hoje? Além de Daniela. Todos os defeitos, Daniela tem muitos defeitos. Ela tem muitos defeitos. Como Leonina, ela tem muitos defeitos. Harry tá já rindo que ele sabe que eu sou aqui, né? Harry tá rindo porque eu sei que ele tá rindo. Porque eu detesto vocês. Eu sei. Ela, com todos os defeitos, Daniela nunca abriu mão de cantar uma música de Lei aí. Nunca. Quem hoje, dos novos, está resgatando repertório do Ili, do Muzenza, do Olodum, que pó que fizeram com o samba reggae, que ninguém mais quer falar de negritude. Quando é que foi que falar de negritude virou uma pauta identitária pesada? Desde quando? Então eu me preocupo muito com isso. Outra coisa, eu não gostaria que geral, quando a festa do carnaval acabar, que o festejo dos 40 anos do axé termine. Porque eu acho muito errado só se pensar em axé no carnaval. Axé não é feito para o carnaval. O axé representa a música da Bahia por um todo, é o ano todo.
é o ano inteiro. Eu fico muito triste porque a minha agenda como DJ só aumenta no carnaval. Tá um inferno na minha agenda no carnaval, porque todo mundo lembra que, ó, tem um baiano aqui em São Paulo que manja de música baiana. O pessoal lembra de mim agora, mas quando acaba o carnaval, parece que você fazer isso no carnaval. Parece que a música baiana só presta, isso serve para o carnaval, para festejo, para o levanta a mão, é só para isso. Mas se eu quiser no restante do ano usar música baiana que sejam dentro de outros temas que não sejam o bunda lelê, não serve. Eu tenho que apelar para a brasilidade. Isso é muito chato. É muito chato. Pronto, falei. Vai desculpando as minhas ausências aí, é porque o meu filho acordou e veio pra sala. E tá dormindo, e às vezes ele dá os esparros, levanta, volta, mas faz parte, né, da vida de um pai. E o que é que acontece? Quando você estava falando, e aí eu estava ouvindo alguns hits na minha cabeça, né? Eu, quando no meu grupo, no Instagram, alguém quer falar demais, aí eu largo logo, o que é que você quer, Muzenza? Gente, quando eu falo o que é que você quer, Muzenza, é porque o Muzenza, cada bloco, cada instituição afro, ela tinha sua característica. E a galera do Muzenza não comia reggae pra ninguém, e não come reggae até hoje. Eu saio de Gandhi, né? Então eu saí de Gandhi ano passado e vi um rasta das antigas do Muzenza. Eu tava louco para registrar. Ele, oi, Muzenza, se você tirar uma foto minha, a gente se bate com um bloco. Qual é, Gandhi? Você tá tirando onda com minha cara? Aí eu me lembrei que eu tava de Gandhi. Eu fui, porra, perdi essa oportunidade. Porque ainda existe, gente, nos anais da nossa cotidiana, ainda é essa baianidade na Go, gente. Ainda existe, sim. Só que não é mais interessante que isso ecloda. Então, quem ainda sustenta o axé sou eu, é Iveson, é Harry, é aquele meu vizinho que quando você pensa que não, ele está escutando um samba reggae, né? É chegar na casa de Helene, outro dia estava me dizendo, né, que ela não vê TV aberta, ela só vê YouTube. Quando chega lá na playlist é Olodum, Simone Moreno, tá? Eu tenho aprendido muito com ela. Esse contexto, né, de ver essas pessoas de novo, revisitar. E olha que eu revisito muito tempo, né, porque eu pesquiso bastante, né. O primo de meu filho mais velho, ele foi guitarrista da Tom Lira, mora no Espírito Santo hoje, e para sobreviver, Iveson, ele só é chamado para fazer axé no carnaval, mas ele tem que viver de brasilidade durante um ano, e o cara é um puta guitarrista. Eu tô convidando ele para fazer uma live. A história dele é de lenhar, velho. Ele foi parar na Tom Lira porque ele foi atropelado, né, de bicicleta, e nesse atropelo que ele teve, né, nesse contexto, que ele foi atropelado, a tia dele deu um violão para ele. E aí ele foi viver a música. Então a gente tinha esses cotidianos, sabe? Desses movimentos e faz com que essa cidade criasse um movimento que sustentou as famílias e sustenta ainda essas famílias durante muito tempo. Então a gente precisa entender o que sustenta o axé ainda é o povo soteropolitano, sim. Eu trabalho, né, faço um trabalho, aliás, eu não estou hoje nesse trabalho, né, porque eu estou aqui com vocês, mas eu frequento o centro espírita, e que dentro desse centro espírita, durante esses 12 anos que eu conheço a doutrina, eu vi, no mínimo, aí uns 7 artistas do pagode do Axé Music que foram se tratar nesse centro por depressão, porque as pessoas, algumas delas não aguentaram esse ostracismo. Não vou citar os nomes aqui por questão ética, né? Mas eu conversei com essas pessoas. E sabe o que é que sustenta o axé, pessoal? É a nossa memória afetiva mesmo, e isso tem que continuar. Porque enquanto tiver memória, existe alguém para falar algo. Agora essa eu vou poder falar, né? Eu estava nesse centro trabalhando, na época eu trabalhava nesse centro. E aí eu encontrei Carla Cristina, das meninas, né? Fazendo
apartamento. Essa eu nem sabia o que era porque ela estava lá, mas eu estava lá chamando os nomes, aí eu vi. E aí eu tomei a ousadia e disse, eu quero lhe falar algo. Aí ela, tá bom. Ela foi, saiu, e eu chamei ela e disse, eu quero lhe agradecer, porque em 98 eu tinha 16 anos, e eu tinha passado por uma situação naquele carnaval que eu ia experimentar o uso de drogas naquele dia. E eu ia descendo para fazer isso quando você do trio disse que a gente ia estragar nossa vida. Como eu era o último da fila, eu ouvi o que você estava dizendo, você apontou para a gente, porque todo mundo é adolescente, e aí eu chamei outro amigo meu e disse, olha, velho, esse trio aí tá cheio de menina, cheio de mulher, deixa esses caras descer e eu vou subir. E desse grupo que desceu, já alguns deles não estão entre nós. Quando eu falei isso, as lágrimas dela pingaram, porque o que eu quis dizer a ela, que era muito mais do que um movimento musical. O poder que você tem em cima de um trio elétrico de orientar as pessoas é muito grande. E eu vivi essa experiência com 16 anos e nunca me esqueci. Né? Então isso ficou na minha memória e eu pude partilhar. Então, Harry, aqui em Salvador, apesar ainda desse distanciamento, você ainda encontra muita gente dessa época e que você pode dizer, olha, naquele carnaval eu conheci minha esposa porque você cantou aquela música. Eu beijei pela primeira vez, isso eu já estou falando de mim mesmo, eu beijei pela primeira vez com a música Pra Lá de Bragadá, em 96. Por coincidência, um dia 21, que eu nasci 21, meu filho nasceu no dia 21 de fevereiro e eu beijei pela primeira vez 21 de fevereiro. A primeira paixão. Então, a Axé Music, ele se sustenta naquilo que ela trouxe pra gente, velho, que não tá nem visível aos olhos. Se eu tenho essas histórias, que eu sou um ser humano comum, imagine quem viveu dentro do meio que não viu. Então, esse sustento, o axé, ele significa energia, força, né? E se ele tem esse nome Axé Music, imagine essa energia que envolve essas pessoas. Então, enquanto tiver essa energia, gente, vinda dos nossos ancestrais, o movimento não morre. Então, é essa a contribuição que eu quero deixar aqui para vocês e para o público que está vendo. Pronto. O que sustenta o Axé Music, eu também me sinto um pilar de alguma forma, porque a minha consciência, o meu despertar étnico-racial veio através do Olodum, através do disco Movimento. Então, quando a banda Olodum começa a tomar de assalto as rádios, os programas de televisão, e eu vejo aquela galera preta falando de Pelourinho, né? Exaltando aquele lugar, exaltando a afro-baianidade, porque em casa eu não tinha essa discussão, me gritaram negra na escola, eu estudei no Colégio 2 de Julho, que era uma escola de classe média alta, que isso foi até, meu irmão foi colega de Tigana Santana, e eu vi muitas das vezes Dona Arani Santana com aquela roupa colorida, aquele turbante, nos anos 80, indo pegar o filho dela. Eu não sabia o que era aquilo, mas aquele impacto daquela imagem está na minha memória até hoje. E aí eu não entendia. Eu digo, que mulher é essa altiva, ela toda altiva, toda assim com a postura maravilhosa, indo com os tecidos, porque hoje é muito fácil, né? A gente ainda está travando muitos apagamentos, muitos apedrejamentos reais e virtuais, mas aquela mulher ali nos anos 80, ainda em plena ditadura militar, em fazer esse enfrentamento, né? E eu não sabia que ela era membro fundadora, eu só vim descobrir anos depois. Quem me deu essa condição de saber quem era Arani Santana e dar a devida importância, o Axé Music me trouxe isso, o Bloco Afro me trouxe isso, o Olodum, o Muzenz, o Araqueto, né? Que quando eu digo, eu vim de Piripiri, falo isso com mais, né? Minha família é oriunda de Piripiri, eu consigo conhecer a história do Araqueto, a primeira mulher a fundar um bloco afro e traz um outro molho, né, em relação à diversidade de tonalidade de pele, e trazer outras propostas, e o Araqueto ela inserir as alas, inserir os instrumentos, né, eletrônicos, quer dizer, conhecer todas essas nuances, isso me fez me apoderar da história da minha cidade. Então, se hoje eu sou uma mulher negra que tenho consciência da minha negritude, que eu queria ter essa consciência lá nos anos 80, por isso que a gente olha o Tigana Santana fica, que eu já vi, Dona Arani Santana falou, Tigana foi nascido e criado para ele ser o que ele é hoje. Eu fico imaginando se eu, desde criança, recebesse no leite ali, na papinha, a minha identidade étnico-racial, que mulher eu não seria? Não, eu sou uma mulher que eu sou digna, eu sou feliz com o que eu sou. Mas eu fico imaginando essas crianças tendo essa identidade, essa autoestima. É outra parada. Você vê uma Val Bem-vindo, hoje eu estava vendo Sem Censura, uma Val Bem-vindo falando, né, de todo o know-how que ela
teve através. Isso é diferente, entendeu? Que veio tardio, graças a Deus, veio, mas quem me deu essa regra e o compasso foi o Axé Music, foi o Bloco Afro-Lodum, foi o Muzenza, foi o Malê de Balé, né? Foi as pesquisas que Iveson fazia, mesmo de uma forma orgânica, que não era orgânica, é uma questão ancestral, hoje eu sei. Não é só orgânico, aquilo mexe com você. É que toda vez que eu ouço um tambor, eu me arrepio, eu ainda vou, né? Luciano mesmo fala, você ainda tem gás, eu digo, porque eu não sei até quando eu vou ter saúde para vivenciar isso de perto, nesse corpo, nesse tempo que ainda tem alguma saúde, é saudável, e eu posso ir, vai ter um dia que eu vou só ver pela televisão, né? Eu ainda me arrepio quando eu vejo, né, bandas assim, né? A gente sabe que tem esse trabalho de percussionistas que ficam recepcionando, e eu me arrepio da mesma forma como foi da primeira vez, sabe? Então, o Axé Music, para além, e os blocos afro teve esse papel de, nos seus temas, falar sobre história de África, né? Falar sobre identidade, falar sobre beleza, outras formas de beleza. Eu, na escola que eu ia, que a gente não era o padrão, eu era chamada de Paquita do Ilê. Se eu soubesse que era o Ilê, eu não ia me sentir cabisbaixa. Eu ia dizer, sou Paquita, não sou deusa do ébano. Paquita é vocês. Eu tô em outra dimensão. Olha que resposta bonita seria. Eu quero que as minhas alunas, eu quero, né, eu de alguma forma, eu trago isso nas minhas aulas, no meu posicionamento, mas o Axé Music não vai morrer por isso, porque ele está vivo em nós. Nós somos a força da vida. E essas músicas nos fizeram chegar até aqui e nos fazem atravessar o racismo, o etarismo, né, a LGBTfobia. São essas músicas que, quando a gente ouve, nos fortalece. Eu penso que é isso. Né? Para fechar, eu quero 3 discos ou 3 indicações de audiovisual que vocês indicariam aqui para alguém conhecer e mergulhar mais no Axé Music. Harry. Pra gente fechar. 3 indicações. Mulher de Deus, agora você me pegou assim. Não tem nas plataformas, mas assim, eu acho que um conhecimento ali legal, o Timbalada de 98, ou ao vivo, eu acho que ele, para mim, ele é perfeito, tá? Você vai ouvir Ninha, você vai ver a Ivete cantando ali, né? Você vai ouvir Caetano. Mas eu acho que para conhecer, assim, e para conhecer e saborear, gente, não é conhecer e, né, para saborear, assim, eu acho importante, assim, é porque você pegou, assim, né, sopetão, assim, mas eu acho que Timbalada é de 98. Porque se a gente for num CD da Timbalada, o primeiro, o segundo, o terceiro, vai ser muito específico. Eu acho que o de 98 ali, esse ao vivão, eu acho que ele traz né, eu acho que todos os CDs ao vivo de axé, eu acho que são importantes. Eu acho importante, gente, feijão com arroz da Daniela, tá? Desculpa, porque tudo, poesia, rítmica, swing, musicalidade, o conceito, eu sei que hoje o movimento negro esculhamba muito a questão da capa, né, que é do Mário Cravo Neto, aliás, é a Daniela que vai me trazer essa arte, né, entender quem é Caribé, entender quem é Pierre Verger, sabe, Mário Cravo Neto que fez essa foto, que, aliás, os 3 grandes álbuns dela, assim, né, nessa trilogia, mas eu acho que Feijão com Arroz, eu acho para mim sublime do início ao fim. A gente vai ver ali Antônio Carlos de Jocafe, mas assim, gente, é saborear e ler também. Porra, você abusou, Antônio Carlos de Jocafe, vai ver quem é o Antônio Carlos de Jocafe. Pô, tem que Bragadá, vai ver quem é Bragadá, sabe? Pô, tem Didá, vai ver quem é Didá, né? É isso, conhecer é isso. Então, Timbalada, Feijão com Arroz, e aí eu vou meter um bloco afro. Araqueto, lá no primeirão de 88. Benim, eu canto com fé, sou Araqueto, Banto, Jeje, Daomé, né? Eu acho que é importante a gente ter também essa relação do bloco afro, e principalmente para o Sudeste, que fica achando que Araqueto não dá para esconder o que eu sinto por você. É lindo, eu amo isso, eu amo Tatal. Eu sou a pessoa mais apaixonada pelo Araqueto do que tudo, mas vamos conhecer uma essência. Eu ouvi o Tonho Matéria, é demais, e o Araqueto, é demais, sabe? Entender esses tamborins, entender essa musicalidade sem harmonia, só percussão e sabe? Então, acho que eu fui para esses 3 aí, porque você me pegou de sopetão, mulher. Ótimo, referência. Iveson. Foi pego de surpresa, te odeio, não era para ser assim.
Mas eu vou pensar num primeiro que eu... Cara, assim, eu fico muito triste porque, assim, eu ainda paro pra ver DVD. DVD. Eu ainda tenho meu DVD em Pensei casa. em audiovisual, Tenho só foi no DVD. ouvido. E aí, quando eu vou ver Margareth Menezes no DVD brasileiro, tá tudo picotado. Vocês vinham elegible para ó. Aí o YouTube já joga pra outra coisa. Não é pra ser assim. Entendeu? O show Margareth Menezes, brasileiro ao vivo, gravado na concha acústica, com Mateus Aleluia, cantando Cordeiro de Nanão, que é aquilo. Isso é absurdo. Então, assim, eu queria muito recomendar que vocês ouvissem Margareth Menezes, brasileiro ao vivo, gravado em Salvador, na concha acústica. Aquilo é uma aula. Uma homenagem aos blocos afros, uma homenagem ao samba reggae. Pra mim, esse DVD que tem... Esse aí, que foi indicado ao Latin Grammy. Perdeu para Daniela Mercury com Balé Mulato. Mas esse DVD Que é é muito especial maravilhoso, pra mim. Balé Mulato também, né? Eu gosto do Balé Mulato. É um show à parte, né? Minha filha, a plateia de Salvador, Bahia é um show à parte. Seja qualquer show que seja. A plateia de Salvador é diferenciada. Então eu só vou indicar esse aqui por enquanto e tchau. Margareth Menezes, a brasileira ao vivo. Sara Jane, Simone Moreno. Olha, eu tenho ouvido muito disco do Olodum, Atlântida, que tem jeito faceiro. Ou me leva aí com você pra ficar tudo. Eu tenho ouvido muito esse disco. Eu vou cantar pra Iemanjá. Eu tenho ouvido muito esse disco. Muito esse disco. É absurdo do Olodum. É absurdo. Tem no streaming, escute. Terceiro disco, eu vou ter que, novamente aqui, dizer que o Feijão com Arroz, da Daniela Mercury, é um dos maiores discos dela. Não é o Canto da Cidade o melhor disco dela. De longe é o Canto da Cidade. O melhor disco é Feijão com Arroz. Eu acho que Feijão com Arroz ela conseguiu entregar pesquisa. Tudo que ela gosta de ouvir do Bloco Afro, o Feijão com Arroz é um disco de pesquisa. Ela pesquisa o rock baiano com Márcio Melo, com o Nobre Vagabundo. Ela pesquisa Antônio Carlos Jocafe. Ela grava com o menino que grava com Beto Carvalho, Rio do Hora. Ela trabalha com Rio do Hora, que trabalha com Zeca Pagodinho, que trabalha com Zeca Pagodinho. Martinalha A música tá fazendo voz pra então, ela assim, ali. Então, tem Rio do Hora, Tem tem Alfredo Moura, tem tocando, Pepeu Gomes, Luiz Caldas tocando. então, Gente, toma no cu. Feijão com Arroz é um disco de pesquisa, não é um disco feito pra... Não, acho que ela finalmente conseguiu se concentrar, dizer, ó, do que eu gosto aqui. Ela conseguiu pegar grandes compositores, grandes canções inéditas, ela resgatou muita coisa legal. Ela gravou uma composição de... Gente, Neguinho do Samba quase não tem crédito como compositor. Ela grava Dona Canoa de Neguinho do Samba. Aquele preto que você gosta, Que tava com a nascendo, banda né? de estudar. Esse disco é um disco muito especial. Escutem Feijão com Arroz. Não pulem as faixas, é para ouvir o disco todo. Pronto, falei. É isso. Agora é minha vez, né? Não me pega de surpresa, não, porque isso... Falar da discografia, né, do Axé Music, você tem que ter uma bagagem. E a gente aqui tem. Bora, vou puxar essa brasa. E a gente tem. Eu vou de Ademar Furtacô, velho. Escutem Ademar Furtacô. Conheçam a história de Ademar Furtacô. Né? Minha memória afetiva ela é muito tomada, eu me emociono, né, porque eu morava numa rua antes de Ademar. Ademar morava na Ladeira de São Domingos, eu morava na Rua São Lourenço, no começo da Liberdade, vindo pelo Largo do Tanque. Então, no final da tarde, ou então quando eu ia jogar bola, ele já não estava mais na mídia, e ele ficava com o teclado dele, ensaiando ali, ensinando a outras pessoas, eu ficava maravilhado com aquilo que eu vi, e eu não sabia que era Ademar, né? Eu não tinha esse conhecimento. Então eu vi Ademar muito de perto. Então Ademar Furtacô para mim é um ícone, né? Foi o arranjador do disco da banda Reflexos e outros clássicos, e o movimento dele no carnaval de levar o clássico para cima do trio, né? E isso era Ademar tem que ser lembrado, né? E junto com ele, para eu não perder os outros dois, Zé Honório também. Escutem Zé Honório.
né? Tem outro clássico também, né? Seu Uma voz moço. singular, o mod, né? E aí esses dois para mim em conjunto, né? E os outros dois que a gente também tem que ver os outros discos que eu poderia dizer que me ajudou a entender o axé foi Feijão com Arroz. Também esse eu vou com vocês. Por que o Feijão com Arroz? Quem me apresentou o Feijão com Arroz foi um casal de lésbicas, né, de mulheres lésbicas, quando eu estudava, velho, no meu primeiro ano de escola pública. Eu fui rejeitado na escola que eu estudava porque eu morava em outro bairro, né? Eu era tido como menino de classe média porque eu fui morar eu morava no Cabula e fui estudar no fim de linha da Fazenda Garcia, no Edgar Santos. Então eu fui rejeitado, me pegaram de galera. Então até eu me firmar nessa escola, essas duas colegas, né, de sala de aula, né, e elas me abraçaram porque a gente estudava, a gente trocava ideia, e elas me apresentaram esse disco. Ela, escute esse disco que é a sua cara. E aí eu me lembro que em 96 eu não tinha como comprar, e minha tia que me emprestou para eu poder ouvir, eu não devolvi, e minha tia se irritou comigo. Eu fiquei um ano com o disco, ouvindo todas, e a primeira música que chamou muita atenção nesse disco foi Minas com Bahia, né, que ela traz Samuel Rosa, e quando eu vou cantar, em 2013 canto coral, depois de 2 anos, eu fiz um solo dessa música, que foi muito interessante aprender ela, e com mais outras, né? E aí, e o terceiro disco, onde fica difícil, porque tem tantos, né, que você precisa. Para mim, eu vou ficar com a banda Reflexos. O primeiro disco é Outra Memória Afetiva, né? Esse primeiro disco, todo mundo sabe que a banda Reflexos surgiu no Cabula 1, né, no conjunto ACM. É o Cabula 1, né, conjunto Antônio Carlos Magalhães, de 1978, Cabula 1. São 10 cabulas, viu, gente? Para quem não sabe, eu tenho uma pesquisa sobre os conjuntos habitacionais, são 10, né? E o Cabula 1 surgiu, eram 2 bandas, né? Uma mais potente que a outra, mas a Reflexo saiu para o mundo fonográfico. E Julinho, essa galera aí, tinha uma das minhas tias começou a namorar uma pessoa que conhecia todo mundo, e a gente ganhou esse disco na casa de minha avó. E aí eu quase furei o disco, porque meus 7 anos de idade eu já ouvia aquilo com outros olhos, né? E não era coisa não. Eu já via que tinha coisa ali, mesmo sendo guri, eu gostava daquilo, né? Agora a gente também precisa fazer um adendo. Nesse mesmo período do Axé Music, eu já falei o mês 3, mas eu quero fazer esse adendo. Nesse mesmo período vão surgir pessoas inimagináveis também que contribuíram muito, que a gente não deveria deixar de esquecer. Primeiro, Lázaro, né? Lázaro Matumbi. E segundo, o próprio Edson Gomes, viu, gente? Que o reggae também vai entrar nesse meio aí com a banda Cão de Raça, né? Que quando Edson Gomes vai para a mídia, ele vai com aquela música Fala Só de Amor, todo mundo tem um amor. Eu me lembro que na programação da rádio, as músicas de axé, entrava Edson Gomes com Fala Só de Amor. Foi onde eu conheci Edson Gomes e tive a oportunidade, né, através aí de uma indicação de Alênia, de cumprir o baile do Rasta, que é do filho dele, e eu fui lá, né, cobri e paralisei, né, quando eu vi Edson Gomes de perto. Então é isso, né, acho que eu achei a música, a gente, em 3, podemos falar de 300, né, então essa contribuição que eu deixo aí para essa live. Bom, as minhas, que eu achei igual a de vocês, são bem melhores, mas assim, eu tô falando de afetivo mesmo que me atravessou. Canto da Cidade, que inclusive eu ganhei. Não tenho como, sabe? Tanto da Cidade para mim, eu sei que Feijão da Arroz é uma evolução do trabalho de Daniela, que já, né? Mas para mim, Canto da Cidade ainda me pega. E o Olodum Movimento e Filhos do Sol. São esses 3 discos assim que eu posso ouvir 1000 vezes e eu tenho a mesma emoção, sempre pego outras nuances, né? Tânia Santana cantando A Estrada da Paixão, né? Tânia Santana, cara, por onde anda a Tânia Santana? Uma mulher maravilhosa. Né? Eu acho que aquela atmosfera que é uma coisa linda, né? Cada um do seu jeito, cada um do seu modo. Lazinho, Pierre Onassis, me arrepio até hoje. E para mim, Daniela, eu gostaria de ver Daniela cantando um lado B, porque eu acho que ela não aproveita o repertório que ela tem. Ela fez muita coisa, né? Geração Perdida,
Aquele também, o vazio do quarto é o avesso da festa, o avesso do vinho. Olha que música linda! Já faz tanto tempo que ando sem pressa. Que... Essa música é linda, aquela também é Finge que não gosta de cinema, pra começar a comer pipa. Lindo, tem coisas que ela não explora. Eu, se eu fosse ela, se eu cantasse bem, eu faria um lado Bzão dela, assim, que tem muita coisa linda. Eu acho que ela não explora. Até hoje eu sou órfã do vinil virtual, que eu sei que você não gosta, mas eu acho aquele disco lindo e ela não explorou nada daquele disco. Faz muita coisa, ela só vai no que funciona. Macumaína, aí, né, aí às vezes dá uma... Mas assim, eu acho que ela para montar repertório é um pouquinho preguiçosa. Vai sempre no que, sabe, adoro Daniela, mas eu acho ela preguiçosa para montar repertório. Acho que ela não explora muito não. Só uma coisinha, eu acho que no carnaval esses artistas tocam mais. Quando eu passei o carnaval ano passado em Salvador, porra, ela veio com tudo, assim, ela canta muita coisa linda lá do B. Eu chorava, assim, sabe? Principalmente ali, quando vai chegando na Castro Alves. Ela só explora esse lado B. Você tá entendendo? Mas ela não explora. Sei o que você quer dizer. Esse lado B que você viu é o que ela sempre explora. Diga aí. Deixa eu falar duas coisas. Não sei se vocês ouviram o show que ela gravou na Apoteose, 40 anos de axé ao vivo. Ela resgatou, graças a Ivete Sangalo, Rede. Que é linda, né? Que é que Ivete fala, essa eu pedi pra cantar porque eu gosto muito. Ela fala isso. Rede ela cantou porque Ivete pediu. Sobre Banda Reflexo, eu descobri isso recentemente. Existe uma versão em espanhol de Banda Reflexos, chamada Reflexos de Latinoamérica, feito por uma banda boliviana, que eles cantam as músicas de Banda Reflexos em espanhol. Para vocês verem o tamanho de sucesso que a banda fez. Existe uma versão em espanhol chamada... Eu descobri isso recentemente. Bom, gente, é isso. Quero mandar um beijo para Marvin, que toda live ele tá aqui colado comigo, com a gente, né? Dica Rodrigues também, que participou ativamente, que eu não sei quem é, mas participou. Ela é de Salvador, Bahia. Dica é de Salvador, Bahia, é uma grande cantora. Dica é de Salvador, Bahia, é uma grande cantora. Que massa, velho, que massa. Né? Fábio Salvador aí também. Marvin também. Marvin, é desse termo que eu tô falando. Eu queria dizer uma coisa assim, que gente, vamos fazer esses encontros, sabe? Vamos fazer projetos onde a gente fale disso, porque o axé não acaba, tá? Ele tá aí. Olha aqui a gente trazendo várias informações, tem coisas acontecendo, os artistas não morreram, né? Porque acontece muito isso. Nossa, aquela mulher nunca mais vi. Não, tá viva fazendo show, meu amor. É que você que não, quando tá em Salvador, não vai consumir, né? Então vai lá dar uma olhada, né? Esses dias minha amiga, eu tô vendo aqui, sabe quem? Márcia Short. Falei, que bom. É pra ver mesmo, ela é de São Paulo, né? Eu falei, é pra ver mesmo, Márcia Short, vai ver esse repertório incrível que Márcia gravou, tanto na banda Mel, tanto na banda Bar, né? Diga. E carreira solo também, diga. É isso que eu ia falar. A Márcia Short tem trabalho com a banda Bar, com a banda Mel, e tem a fase solo dela. Ora, graciosa. Que graciosa é a minha música. Né? É uma das maiores, é uma das nossas rainhas, né? É uma coisa que eu sempre falo, o povo quer massacrar o reinado da Daniela. Eu falo, gente, mas a Daniela é uma de tantas 40 rainhas que tem. Eu, graças a Deus, conheço umas 50. Eu conheço Simone Moreno, Márcia Short, Alô Benedy, sabe? Graças a Deus, a Daniela tá ali no meio, né? A gente até esquece, claro, é importante, né, a existência da Daniela. Mas a gente conhece tantos, o que falta é conhecimento. Você falou da preguiça do repertório. Eu acho que a gente também tá tendo preguiça de ir atrás, preguiça de conhecer, sabe? O ano passado, meu amigo que é de São Paulo, que ele ama Salvador, eu levei ele na enxaguada do... paguei também, olha eu consumindo axé, né? Paguei pra ver a enxaguada de Iemanjá, do Brown. E aí ele ficou alucinado pelo Luiz Caldas. Eu falei, Luiz Caldas é isso. Luiz Caldas é grandioso musicalmente. E a gente se acabou, sabe? A gente se acabou dançando, fazendo as danças e tudo mais, porque isso daí, tudo é isso. Então, acho que falta a gente também mexer. A gente fica tanto falando, né, pro povo da intelectualidade, né? Tem que estudar, tem que estudar. Então vamos estudar também, né, gente? Vamos mexer o bumbumzinho também, estudar, pesquisar, conhecer os compositores. Tá todo mundo aí fazendo suas coisas. É isso. Eu acho que a próxima seria os 75 anos do trio, viu? Eu vou deixar aí.
E tchau. Tchau, boa noite, boa sexta-feira a todos, bom final de semana. Tchau, gente. Até, achei. Axé.